Bom dia, senhoras e senhores, saudações marinheiras, né? Saudações náuticas. Voltamos então aqui à nossa segunda aula de navegação estimada e costeira, né? E vamos então dar continuidade. Naquela primeira aula nós vimos lá todo o currículo do professor, toda a importância que nós temos nos documentos formais, né, da Marinha Internacional, o STCW, uma legislação internacional que rege o que vocês têm que saber nesse curso de navegação, certo? E agora a gente vai continuar efetivamente fazendo a nossa aula 1.1, tipos e métodos de navegação, que nós já demos início na aula passada, e vamos conversar então sobre essas, como eu falei, são conceitos muito simples, muito fáceis, né, mas fundamentais para a compreensão. Então, estou aqui agora com a minha neta aqui, ó, vocês dão uma olhada, a Lara tem o nome dela aqui atrás, a Lara, cadê a Lara? Está aqui, ó, a Lara, né, hoje estou tomando um chazinho aqui, a minha garganta ajudar. Novamente nessa aula, pessoal, vou tentar fazer como a aula anterior, 2 takes, 2 vídeos de 40 minutos gravados em OBS System, né, tá certo? OBS Studio, não é OBS System, OBS Studio, e aí eu coloco lá no mudo e vocês vão ter acesso, certo? Então esse sistema de 2 tempos de 40 minutos eu acho que é bom. A gente daí vai até onde puder. Essa unidade de ensino 1.0 tem essa parte de tipos e métodos de navegação, que é a aula 1.1, e depois tem a aula 1.2. 1.2 a gente vai falar daí sobre meridiano, sobre a esfera terrestre, vamos conversar sobre essa minha esfera terrestre aqui, certo? E a gente então vai ser na aula 1.2, que eu não sei se vai dar para entrar já nessa aula ou na aula seguinte, mas muito em breve a gente vai ter acesso aos meridianos, paralelos, toda essa parte que é fundamental para a navegação. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente já viu essa parte inicial aí, né? Fundamentos da navegação, os tipos e métodos de navegação. Olha lá, a gente vai ver nessa aula sobre definição de navegação, já vimos na aula passada o conceito do livro, né? Conduzir uma embarcação de um ponto a outro com segurança, e da Norman, né? Norman 28, que fala de navegação, que é uma forma mais completa, o planejamento, o controle, o monitoramento, né? Das ações de navegação, né? Então, o conceito de navigation da IMO também a gente vai ver. Navigation, como eu falei, é o estado da arte atual, né? É base muito em função digamos assim, de aumentar a segurança, até porque aumentar o número de navios, né? Aumentou o número de navios, então é importante que digamos assim, o órgão internacional que rege, que se preocupa com a segurança da navegação, e como eu falei, segurança da navegação para mim é quase uma redundância, que segurança, navegação é quase sinônimo de segurança, né? Mas a segurança da navegação ela é regida em função do que acontece na sociedade, né? Aumentou o número de embarcações, a gente vai ver até aí, a quantidade de embarcações cresce ano a ano, né? Então, mesmo na pandemia, o transporte de carga não parou, né? A parte agricultural, né, os containers, né, a gente vê container o tempo todo passando aí, né, os navios containeiros, né, o combustível. Então, esse conceito de air navigation é muito importante atualmente, porque é o estado da arte da navegação, é aquele que é melhorar a navegação, é o enhancer navigation, que faz com que a navegação seja mais qualificada, para que vocês que vão conduzir os nossos navios saibam que o sistema central, o que, digamos assim, é importante para que a gente possa ter uma navegação segura, sem problema, sem encalhe, sem colisão, e que a carga seja conduzida com segurança de um porto a outro. Tá certo? Estágios e fases da navegação foi o que eu falei a vocês. Ano passado, aliás, até a revisão daquele livro que eu falei a vocês, que é o nosso livro-texto, o livro A Ciência e Arte, né? Só existia duas fases, o planejamento e a execução. Agora, com essa revisão, criaram-se estágios e fases, que na verdade é a mesma coisa, só detalhar um pouco mais. A gente vai mostrar para vocês nessa aula quais são os estágios e fases da navegação. Consta do livro lá do Miggins, lá que eu falei. Não o que está em papel, só o que está no meio magnético, lá na DHN, tá? E no livro do professor Renan, só o que eu atualizei, que ainda certamente vocês não terão acesso. Então, na verdade, esses estágios de fase só vai ter no slide e no livro do professor Miggins, né, que está em meio magnético.
Identificar a sequência de atividades envolvidas na navegação praticamente não mudou, mesmo tendo mudado os estágios e fases, a sequência de atividades é praticamente a mesma, né? Então a gente vai ver dentro dos próprios estágios e fases que foram criados, a sequência de atividades não alterou, tudo que tinha que ser feito continua tendo que ser feito. Não se inovou, só simplesmente foi alterado os estágios e fases para dar mais ênfase naquilo que tinha que ser feito, tá? Apresentar os diferentes tipos de navegação, eu já falei para vocês que essa classificação de tipos basicamente é em relação à distância da costa, né? Oceânica, costeira e águas restritas, né? Águas restritas até 3 milhas náuticas, costeira até 20 milhas náuticas e oceânica a partir de 50 milhas náuticas. E a classificação da navegação pela legislação, a gente vai ver alguns navegação em águas restritas, navegação interior, ou seja, outros nomes da navegação que a gente só na legislação, na Normand, tanto a Normand 28 como a Normand 8, tem lá algumas classificações que eu vou apresentar a vocês para conhecimento. Os senhores são profissionais do mar, as senhoras e os senhores têm a obrigação de saber o que significa uma navegação interior, né? Uma navegação de longo curso, uma navegação de cabotagem, tudo isso tem que estar na cabeça. Definir os diferentes métodos de navegação. Os métodos, como a gente vai ver, né? O visual, que é a navegação costeira, aquele que eu tenho acesso, né? Se eu vou vendo ali uma árvore, eu sei, estou me distanciando dela, agora ela está caindo para cá, agora está caindo para lá, então estou indo mais para trás da árvore, estou indo mais para frente da árvore, então, mas eu quero voltar para a árvore, então tem uma referência, né? Tem uma referência para marcar a posição do meu navio. Essa é a navegação visual ou costeira. A navegação estimada é aquela que você faz sem precisar ter acesso a uma posição em terra, uma visualização. Você faz baseada naquilo que você sabe do seu navio. Para onde eu estou indo? Estou indo para o norte. Estou indo para o norte com uma navegação de 10 nós. Então, em 1 hora, eu andei 10 milhas. Tá? Então, a gente vai ver isso. É só as características próprias da embarcação. Não depende de uma referência externa, uma navegação costeira. A navegação eletrônica é a mais atual, a mais presente, a mais que a gente navega, né, com GPS, o Global Positioning System, né, o ECDIS, o Electronic Chart Display Information System. Então, a eletrônica é que é mais vibrante, mais, assim, até mais precisa atualmente, efetivamente, a gente considera precisa, mas não pode deixar de saber fazer a visual e a estimada, porque a eletrônica, como eu falei sempre, ela depende da energia elétrica, depende de condições, às vezes, que podem, né, o hacker que atua no GPS, então você tem que ter a posição observada eletrônica, mas tem que confirmar ela pela posição visual sempre que possível, ou a posição astronômica. Então, na verdade, como eu falei, a navegação é um processo contínuo porque não para, certo? Sai um oficial de serviço, entra outro, é amplo, porque, como eu disse a vocês, o problema da navegação é tudo muito fácil, mas é tudo muito extenso o conhecimento que vocês têm que ter. São muitas informações, muitas publicações, né? Muitas publicações náuticas que vocês têm que conhecer, e redundante porque se eu tenho a posição do GPS, do ECDIS, não quer dizer que eu possa ficar tranquilo. Se eu posso fazer também uma posição pelo método visual ou costeiro, então eu vou lá, marco a igreja, marco o farol, faço um alinhamento, faço uma linha de posição, confirmo aquela posição que eu consegui pela navegação eletrônica. Estou no alto mar, não tenho navegação costeira, posso fazer uma navegação astronômica, nos crepúsculos matutino e vespertino, ou na passagem meridiana do Sol, para confirmar, ou seja, é sempre redundante. Eu sempre busco, sempre pego tudo que eu posso para confirmar se a minha navegação está sendo feita corretamente, profissionalmente. E o profissional faz o que é correto, faz o que é certo. E os senhores são profissionais. Então eu bato muito nessa tecla, por isso. Não adianta, não, tem o ECDIS aí, mas tem o ECDIS, você tem visão de terra, então marca uma posição em terra, confirma que o ECDIS está fazendo o serviço corretamente, tá certo? As direções relativas a bordo é muito importante isso, porque a gente vai trabalhar com marcações, com rumos, então é preciso ter essa distinção, saber fazer exatamente o que é bochecha, o que é alheta, o que é través, o que é proa, o que é polpa, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso trabalho aqui. Definição de navegação, vimos na aula passada, estou revendo para os senhores, navegação é a ciência e a arte, essa aqui é a definição do livro do professor Miguel, o livro que é chamada Navegação é Ciência e Arte, né?
Navegação é ciência, a arte de conduzir com segurança um veículo, navio ou embarcação de um ponto a outro da superfície, da terra pelo caminho de rota desejado, né? O estudo da derrota, o planejamento, a preparação, né, vai, baseado nas cartas, nas publicações náuticas, né, vai levar para você mais safo de perigos, né, e mais safo de perigos, como eu já falei, tanto pode ser uma pedra, um baixo fundo, né, um fundo mais raso, ou a própria quantidade de embarcação que está navegando naquela linha que você pretende navegar. Então tem que se safar, tem que ter mais safo de perigos para você navegar com mais segurança e mais curto possível, porque o armador, o dono do seu navio, quer que você faça isso também, né, com mais economia, mais rendimento, mais lucro, né, viagem mais segura, menor consumo, mais lucro e mais rápida, tá certo? Então, definição da navegação no nosso livro texto, certo? E agora, por que a ciência? É ciência e arte, porque envolve desenvolvimento e utilização de instrumentos de precisão, métodos, técnicas, cartas e publicações, como eu falei, aí está envolvido principalmente a parte de ângulos, cálculo angular, a gente vai ver que tem marcação verdadeira, marcação relativa, rumo da agulha, rumo da giro, marcação polar, marcação relativa, então são muitas coisas que é preciso que as técnicas, né, a ciência, né, que a ciência da matemática, a ciência da física seja compreendida e seja aplicada. Para fazer uma carta você envolve muito conhecimento científico. E as publicações também são baseadas em conhecimento científico, tá certo? Então a ciência não há dúvida que está totalmente presente na nosso trabalho, na nossa profissão, a navegação. A arte porque envolve, porque a arte, porque a ciência e porque a arte. Porque ao final das observações e dos cálculos, né, observações e cálculos para você ter a sua posição, a sua colocação na carta para dizer, esta é a posição do navio. O navegante aplica a sua medida de arte, interpretando os dados. O que é interpretar? É uma interpretação de cada um. O que você tem de conhecimento? Lembra? Eu falei para vocês, para mim o navegador, vocês são profissionais bem informados, e a informação vai depender de cada um ter estudado, ter prestado atenção na aula, saber aonde vai buscar essas informações e que coloque em prática para realizar uma navegação segura todos os dados colhidos nas informações existentes. Então, na verdade, essa interpretação vai depender de cada um. O que você buscou? Buscou no roteiro? Buscou na tábua de marés? Buscou na lista de faróis? Buscou na carta? Buscou informações em relatórios de outros navios para você sabendo como é que você está navegando? Tá certo? Se essa é a melhor navegação ou outra que é melhor? Então, interpretando os dados disponíveis e os resultados obtidos. Esta é a posição do navio. Você que vai dizer isso. Então, a sua arte, a sua capacidade de, junto com a ciência que você aprendeu, a matemática, a física, a própria navegação, que a gente vai ensinar para vocês aqui, é a sua capacidade profissional, né, e artística da navegação que vai dizer, esta é a posição do navio. E falando em arte, só para dar um exemplo, né, vamos ver se a gente consegue. Cada arte tem um símbolo, um signo. Por exemplo, da música é o som, da pintura é a cor, da escultura, né, aquelas obras de arte, o volume, da arquitetura é o espaço, a abertura, janelas, né, da literatura a palavra que a gente lê, da coreografia, da dança, né, o movimento. E da navegação, qual seria o símbolo, o signo da arte da navegação? Eu digo para vocês, é a plotagem. Plotagem, o que é a plotagem? Ao final das observações e cálculos, o navegante aplica a sua medida de arte para dizer, esta é a posição do navio. Então, o símbolo da navegação, da arte da navegação, é você estar correto em afirmar que aquela posição é a posição do seu navio, certo? Então, onde eu estou, para onde vou. Lembra os problemas da navegação que eu já falei na aula passada. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Então, agora a definição da navegação da norma da Autoridade Marítima, né, 28, que eu já falei, que é fundamental, é importante vocês conhecerem, ela está no site da DHN, meio magnético, qualquer um pode ter acesso, e ver lá qual a definição de navegação. É o processo de planejamento, acompanhamento e controle. Planejamento, acompanhamento e controle, eu repito, do movimento de uma embarcação de um ponto a outro com segurança. E segurança
é sinônimo de navegação. Para tal, o navegante considera informações disponíveis sobre cartografia, oceanografia, meteorologia, auxílios à navegação, sensoriamento remoto, sistemas de posicionamento, perigos existentes e outros. Então vocês veem o quanto de conhecimento os senhores têm que ter, quanto de ciência, né? Olha só, cartografia, oceanografia, para poder, junto com a arte, que vocês vão aplicar e aquele símbolo da arte, a plotagem, vai dar a posição do navio, tá certo? Então, prosseguindo então, pessoal, vamos lá. Características da navegação moderna. Isso aqui é só uma informação, uma notícia, né? Aumento da intensidade do tráfego marítimo. Previsão é dobrar nos próximos 20 anos. Esse slide até é um pouco antigo. Acho até que não é dobrar, é mais do que isso. É 2.2, 2.3. A necessidade de transporte marítimo no mundo até aumentou já, né? Esse slide eu tenho ele já há uns 4 anos. Eu não revi essa previsão, mas acho que é até maior do que isso. Aumento do calado da velocidade dos navios, isso aconteceu e acontece realmente, porque até aqui no Brasil estamos fazendo trabalhos junto com a praticagem, para poder entrar navios maiores e de maior calado nos portos, para poder levar mais carga, mais economia para o armador, né? Levar um navio maior vai levar mais carga. Menor diferença entre o calado e a profundidade local. E quem é que sofre com isso? É o oficial de náutica, que tem que estar atento ali à terra mais próxima, né? Uma menor diferença entre o calado e a profundidade local. Aqui está a terra mais próxima do oficial de náutica, que tem que ser combatida para nunca encostar, só encostar no cais do porto, certo? Forçando a redução da margem de erro. Como é que você força a redução da margem de erro? Com conhecimento, com experiência, com treinamento, certo? Então, por isso tem o Air Navigation, que prepara melhor, né? Exige uma preparação melhor, uma instrução, uma qualificação, um treinamento melhor para que não haja erro na navegação, certo? Nem colisão, nem cales. Automação do sistema, navegação, propulsão, isso os senhores estão vendo e vão ver durante todo o curso e durante todo o seu trabalho. Os senhores são da geração da tecnologia, tá? Os sistemas todos preparados, como eu falei, a navegação eletrônica tem que estar no sangue de vocês, mas não pode esquecer a costeira, nem a estimada e nem a astronômica, porque ela pode, se ela vier a faltar, que profissional será nacional? Não, só sei navegar com ECDIS. Aí é muito fácil, aí até um joguinho, até quem sabe jogar pode navegar, não é bem assim, tá? Então, obviamente, a navegação eletrônica ajuda demais e tem que ser empregado e tem que ser usado e vocês têm que usar bastante. Mas sem deixar de saber empregar e para isso até treinar os outros métodos. Método visual costeiro, método estimado e método astronômico, né? Isso visa a redução da tripulação dos navios também, economia, né? Marba, lembrei da palavra do armador, lembra que eu falei que marba, a palavra que o armador mais gosta é marba, mar barato. É marba, de mar barato, foi essa palavra. Então, reduzindo a tripulação dos navios, seria mais barato para o operador, para o armador. Tá certo, pessoal? Então, olha lá. Aqui tem aquela primeira característica que eu falei a vocês, que é aumento da densidade. A gente vê que é mais no hemisfério norte, né? Essa aqui acho que é de 2015, se não me engano, dando aumento aí, mas tem esse quadro aqui, que não é muito diferente do que está aqui, para 2020, já 2019, tá certo? Então a gente vê essas linhas encarnadas aqui, é a intensidade da navegação, shipping density, né? High e nenhuma, né? Então a gente vê que no hemisfério sul é bem pequeno, no Brasil tem só uma linha aqui que vai para a Europa, outra linha para os Estados Unidos e uma pequenininha que vai lá para o Oriente Médio, tá certo, pessoal? Esse é o aumento da intensidade de tráfego marítimo. O aumento do calado, né, tal a FAC, né, a folga abaixo da quilha aqui, que cada vez fica menor, por quê? Para caber mais carga aqui para a marba, né, do armador carregar mais carga. E, finalmente, a automação do sistema, né, o ZEC, esse aqui é o escritório de vocês, cheio de display, mas cada um traz uma informação para você. E essa informação, vocês é que vão aplicar a ciência e a arte para poder... O que eu tenho que fazer?
Você vai ter que tomar, vou guinar para Boreste, vou guinar para Bombordo, vou manter meu rumo, vou aumentar a velocidade, vou diminuir a velocidade, vou manter a velocidade. Essa decisão é de vocês e tem que ser baseada nessas informações que vêm nesses displays aqui, certo? Como é que está acontecendo? O navio está se aproximando, está se afastando, eu tenho que guinar para Boreste, para Bombordo, manter o rumo, tem que aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, manter a velocidade. Quem vai tomar decisão são vocês, nesse escritório aí famoso, né? Cheio de automação, de navegação, propulsão, tudo mais. Tá? Aí está mais um desenho aí dos, né? Essas são as informações. Cada display desse traz uma informação para você raciocinar e chegar a uma conclusão, uma pura decisão do comandante, e quando vocês estiverem como oficial de serviço do navio, vocês serão os comandantes e as comandantes, tá certo? Agora aqui é a definição do Navigation, que eu falei para vocês, que é o estado da arte da navegação, né? A Organização Marítima Internacional, essa definição já existe desde 2006, se não me engano, já 2008. Coleta, integração, intercâmbio, apresentação. Não é definição de navegação, definição de navigation, né? Navigation. Coleta, integração, intercâmbio, apresentação e análise harmonizados de informações marítimas. Então, a gente vê que não é a navegação em si, é o navigation, um sistema, um conceito, né? A bordo e em terra, né? A bordo e em terra por meios eletrônicos, né? Por meios eletrônicos. Então, usando a eletrônica fortemente, com o propósito de aprimorar, mas o aqui não é de eletrônica não, é disso aqui, ó, enhanced, que significa aprimoramento, com o propósito de aprimorar a navegação de berço a berço do cais e serviços relacionados para a proteção e a segurança no mar, bem como a preservação do ambiente marinho. Então, o navigation, como eu falei, não é a navegação em si, é uma doutrina da navegação, tá certo? A doutrina é essa, é você ter mais informações possíveis para auxiliar vocês que estarão no passadiço para poder navegarem com mais segurança, utilizando principalmente os meios eletrônicos, né? Navigation é baseado no uso de informações eletrônicas, mas não quer dizer que dispense o conhecimento dos outros métodos de navegação, visual, estimado e astronômico, tá certo? Agora vamos passar para um assunto aqui, a forma da Terra, né? A Terra está aqui, ó. Eu tenho a Terra em minhas mãos, senhoras e senhores, né? Está aqui a Terra rodando, certo? De leste para oeste, de oeste para leste a Terra gira, aliás, né? Então, está aí a Terra girando. Inicialmente, ela aqui no nosso desenho é bem uma bolinha, né? Uma bolinha um pouquinho achatada, assim, nos polos, né? Tipo um cearensezinho, vai para o Ceaga, meu filho, vai para o Ceaba, né? O pai, tanto bater na cabeça, ele ficou gordinho assim, ficou mais largo na cintura e mais estreito assim nos polos, né? Olha lá, inicialmente a superfície era considerada plana, né? Lá pelos estudiosos, pelos cientistas da época, né? Mas já Aristóteles já contestava, a gente vai mostrar isso aqui. Posteriormente se descobriu que a Terra é aproximadamente esférica, né? Então essa é a formada da Terra, é uma pedra mais ou menos que tenta ser alguma coisa parecida com circular. Na realidade, a superfície topográfica da Terra tem irregularidades exteriores, como está mostrando aqui, e não tem representação matemática, não existe, porque a gente vê o Everest com 11 quilômetros, né? Não sei, no Everest tem mais, 8 quilômetros de altura, né? As Fossas Marianas com 11 de profundidade. Então, é tudo assim, alto, baixo. Então, a superfície da Terra não está aqui, não tem representação matemática. É impossível você fazer uma representação matemática que inclua todos esses desníveis, né? Do Everest, das Fossas Marianas, né? O que se concebeu foi um geóide. Um geóide é uma figura matemática, né? Superfície teórica mais aproximada depois do geóide é um elipsóide de revolução. Então, vou mostrar essas duas figuras para vocês. O geóide, então, é aí para os estudos, digamos assim, de outras ciências, mas que precisam de um formato matemático, né? Para a navegação, a gente vai ver que a gente vai acabar considerando a Terra como um círculo, um círculo não, uma esfera, e não vai precisar ter grandes problemas para nós, né? Mas algumas outras ciências, como a telecomunicações, os satélites e tudo mais, é importante ter uma precisão maior. Para a navegação, a precisão de uma esfera é suficiente. Os babilônios aparentemente consideravam a Terra plana. Babilônios lá no tempo 3.000, 4.000 a.C., né? Tá lá, ó. Então aqui eles achavam que ia chegar no momento, né? Igual os terraplanistas acham, né? Que vai chegar e vai bater em algum lugar, né? E aí daí caía, né? Caía o navio, né?
Então, Aristóteles, no século IV a.C., concluiu que a Terra deveria ser redonda. Então, já havia, assim, conclusões científicas, né? Aristóteles era um filósofo, mas era um cientista também. Ele avaliava pelas seguintes razões: as observações de navios que sumiam no horizonte, primeiro o casco e por último o mastro. Então o navio ia afundando, não afundava todo de uma vez, como apareceu ali, caía de algum lugar, não. Ele ia sumindo aos poucos. Sumia primeiro o casco, daí você continuava vendo o mastro, depois sumia o mastro. Então é como se ele descesse no escorregador. A sombra do nosso planeta tem um formato arredondado quando projetado na Lua durante um eclipse, né? Então essa também é uma outra evidência que Aristóteles já em 4 a.C. citava como a Terra tendo um formato meio arredondado. E Aristóteles, por constatar diferenças na configuração do céu em latitudes diferentes, isso a gente vai poder ver em navegação astronômica, o que é configuração do céu em latitudes diferentes, avaliou que as dimensões da Terra não deveriam ser muito grandes, lembra? Daí lá para 100 e pouco, 200 depois de Cristo, o tal do Erastótenes, né, por meio daqueles gnomon, né, aqueles um cubinho que vê a sombra do Sol, conseguiu medir e viu que o diâmetro da Terra era 40 mil quilômetros. Esse aqui foi um insight do Aristóteles era um cara muito inteligente, realmente. Então aqui a Terra, visto aqui, né, na Lua aqui, né, no eclipse lunar, mostrando que o reflexo, né, o Sol da Terra lá na Lua, quando tinha o eclipse lunar, projetava a Terra lá fazendo um formato circular, né? Obviamente, o que demonstrava que a Terra tinha um formato esférico. E vamos então para a parte agora científica, né? Como a gente falou, não tem uma definição matemática, né? O geóide é o sólido formado pela superfície do nível médio dos mares, supondo recobrindo toda a Terra e prolongando-se através dos continentes. É como se a gente desbastasse, né, o Everest e subisse a Fossa Mariana e colocasse, então, o geóide é esse sólido formado no nível médio dos mares, né? Então, mas ainda assim não atendeu o geóide ainda não é uma superfície geometricamente definida, né, para a Terra, né? Então, por isso que daí evoluiu para os estudos científicos, né, para o elipsoide de revolução. A superfície teórica que mais se aproxima da forma real da Terra, é uma aproximação, pessoal, é o elipsoide de revolução, que é o sólido gerado por uma rotação de uma elipse, todo mundo sabe que é uma elipse, né, que tem 2 focos, né, em torno do eixo dos polos, né, aqui o polo está aqui, que estariam os focos. Então, se você girar essa elipse em torno desse eixo dos polos, aqui teria o outro eixo, né, esse eixo maior, que seria da elipse, ela formaria, então, e aqui está, então, né, a nossa Terra, né, o raio equatorial tem 6.378 metros, o raio polar tem um pouco menos, então, o polar, como eu falei, é mais curtinho do que o equatorial, por isso que ela é um achatamento, né? Como aquele cearensezinho, né? Vai pro Ciaga, meu filho, ele vai ficando agachado, vai ficando mais gordinho, tipo seu professor aqui. O achatamento é excentricidade, né? Então, a elipsoide de revolução, essa é a forma, digamos assim, científica mais próxima da forma da Terra. Para a navegação, como eu disse, a gente usa como se fosse uma esfera perfeita, tá? Aí está, aqui a gente tem todos os formatos. Esse formato marrom externo seria o formato da Terra. Aqui teria aqui o Everest, né? Teria aqui as Fossas Marianas, então a gente teria as protuberâncias e as profundezas da Terra nesse formato marrom aqui, cinza externo. O geóide é esse encarnado, ó, fazendo o nível médio, ó, faria uma forma também toda esquisita aqui, mas esse seria o tal do geóide, formado aí pelo cálculo matemático. Então, por isso que daí, em azul, nós temos o elipsoide de revolução, que é uma coisa mais certinha. Tá bom, pessoal? Então, a forma da Terra tem a forma real, o geóide, que começou a se achar, depois o elipsoide. Tá? O elipsoide versus superfície esférica. A diferença entre elipsoide e uma superfície esférica é muito pequena. Portanto, para fins de navegação, a esfera, essa daqui, certo? É adotada como superfície teórica da Terra nos cálculos da navegação e em muitos outros trabalhos. Então, eu garanto a vocês, como professor de navegação, que, considerando a superfície esférica da Terra sendo a superfície para a navegação, não acarreta danos nos cálculos que a gente faz de navegação, de distância, de ângulos, nada disso. Tá bom?
Então vamos lá agora para a nossa aula de navegação agora, fazendo já da Terra o problema da navegação, olha lá. A solução do problema da navegação pode ser resumido na prática pelas respostas a duas simples perguntas que eu já fiz algumas vezes para vocês. Acabou meu chá. Onde estou e para onde vou, né? É isso que eu quero saber, certo? Então, eu tenho que estar na Terra, estou aqui, quero ir para onde? Quero ir para os Estados Unidos, tenho que ir nessa direção. Estou aqui, quero ir para a Austrália, tenho que ir para lá, certo? Aqui estou indo para Nordeste e aqui estou indo para Oeste. Desculpa, não estava mostrando. Aqui estou indo para Nordeste, indo daqui para os Estados Unidos, e aqui estou indo para o Oeste, para o Canadá, para a Austrália, né? Então, onde eu estou e para onde eu vou. Se o cara está aqui e quer ir para a Austrália e vai para o Nordeste, vai chegar nos Estados Unidos. Se o cara está aqui e quer ir para os Estados Unidos e vai para o Oeste, vai chegar na Austrália. Então, onde estou e para onde vou. Então, é importante, essa é a solução do problema da navegação. Então, solução do problema da navegação, essa é na prática, né, em termos gerais, né? Mas vamos lá, isso é uma coisa que a gente agora vai ver aqui, o problema da navegação. Para a consecução, para a resolução da solução, consecução da solução é resolução, né? Do problema é necessário conhecer e atuar profissionalmente, respeitando a sequência de estágios respectivas às fases da navegação. Como eu disse a vocês, eram só duas fases, digamos assim, planejamento e execução. Agora, um novo livro que se atualizou, o livro Navegação, que é o nosso livro-texto, a gente então tem que conhecer esses dois estágios com duas fases cada um, e o nome deles são os seguintes. Olha lá. O primeiro estágio é a preparação, preparar para a viagem. Né? Então, preparação é para onde eu vou do Rio de Janeiro para Santos. Então, eu tenho que saber quais as cartas que eu tenho que ter, no roteiro, qual o roteiro que vai... Roteiro é uma publicação náutica que me diz o que acontece daqui para Santos, o que acontece lá em Santos, quais são as facilidades no Porto de Santos. Então, uma lista de faróis, quais são os faróis que eu tenho daqui para Santos que podem me ajudar na navegação, caso eu perca o meu contato, o meu leque caia fora, quais os faróis que eu vou ter... a minha tábua de marés, então a tábua de marés, como é que vai estar a maré para a entrada no Porto de Santos, se vai estar uma maré de enchente, de vazante. Então, esse é um estágio de preparação, de estudo, de verificar, eu vou navegar mais perto da costa, que a corrente me leva com mais força, ou mais longe da costa, vejo as cartas pilotos, que é outra publicação náutica que a gente vai ter que saber. Tudo isso é preparação, então é um estudo muito amplo, como eu falei sempre, né? Navegação contínua, amplo e redundante. Já no início, na preparação, já começa sendo amplo e para você se preparar para fazer uma navegação, né, mar barata também, né? Essa é a palavra-chave do armador, marba. Vamos lá, então as duas fases do primeiro estágio. Obtenção de parâmetros da derrota. Então tudo isso que eu falei são parâmetros. Eu quero navegar, o comandante quer navegar mais rápido, então eu vou navegar perto da costa. Mas tem um problema, a intensidade de tráfego é muito alta, então tem perigos, né? Mas tudo isso tem que ser considerado, são parâmetros, né? Se por um lado a distância é menor, por outro lado a quantidade de embarcação é bem grande, então a quantidade de tráfego de embarcação é grande, né? O perigo de águas rasas, então isso aqui tem que ser considerado, tá? A segunda fase do primeiro estágio é o próprio planejamento da derrota. Efetivamente é pegar uma carta de navegação e traçar a carta, saindo do Rio de Janeiro, né, saindo da Baía da Guanabara, pegando aqui o rumo sul, né, rumo sul e indo na direção de Santos, tá certo? Traçar, ver quais são os rumos, o Estimate Time of Arrival, né, ETA, o ETD, Estimate Time of Departure, a hora de chegada, a hora de saída de cada ponto que eu traçar e também dos portos, tá certo? E daí também os rumos, o rumo verdadeiro, o rumo magnético, o rumo da agulha, o rumo da giro, então tudo ali vai estar traçado, vai estar conhecido para eu saber, caso tenha algum problema, eu só olho no meu planejamento, já está tudo feito lá, quer dizer, o planejamento é praticamente a viagem pronta, teoricamente, certo? Então, na verdade, quando você faz isso, depois faz uma grande reunião com os oficiais, né? Faz uma reunião com o pessoal do passadiço, uma reunião técnica, explicando como é que vai ser feita a viagem, vai ser mais afastado da costa, porque a correntada é mais forte, porque está chegando uma frente fria e ela vai ficar perto da costa, então eu vou tentar fugir dessa frente fria. Toda essa parte meteorológica também conta no estudo da navegação, tá certo? E a segundo estágio é a execução. Como eu falei, era só planejamento e execução. Agora tem a preparação, com essas duas fases, e a execução. Como é que é a fase da execução?
Primeira fase da execução é navegar, é a fase mais gostosa. É entrar a bordo, tirar as espias do cais e vamos embora, partir. Máquina adiante, toda a força, vamos embora. É toda a força não. A navegação que for determinada pelo planejamento. Quanto que eu tenho que navegar? Navego forte agora, navego fraco depois? Tudo isso é estudo, tá certo? Estudo até do MARBA. Execução do planejamento, certo? Então, esse planejamento foi feito, eu vou realizar a execução. A primeira coisa, já está feito o planejamento da derrota, eu vou realizar o planejamento da execução, a execução do planejamento. E o monitoramento da execução, como eu falei a vocês, processo contínuo, amplo e redundante, sempre verificando se aquilo que a gente planejou está sendo realizado. E se por acaso teve algum problema, não, agora a frente fria se afastou da costa e foi para o mar, então vamos nos aproximar da costa. Isso é monitoramento da execução. Tá? Então eu tenho um planejado, mas esse monitoramento da execução me permite que eu possa alterar o meu planejamento, desde que a minha navegação será mais segura, né? Por exemplo, no hemisfério norte, no segundo semestre, tem furacões, né? Você vai fazer uma viagem lá, você tem, tá vindo aí um furacão, tá vindo uma grande frente, né? Então você desvia dela, tá certo? Então, ou até, não, olha só, está acontecendo um tráfego incrível aqui nesse período, então vamos chegar para perto da costa. Decisão do comandante, dentro do planejamento, dentro do monitoramento da execução, para que a viagem seja mais segura, seja mais tranquila, seja uma viagem mais curta, seja uma viagem mais barata, tá certo? Tudo isso aí. Então aqui estão, como eu falei a vocês, pessoal, esses estágios e fases só tem aqui nos slides e no livro texto, que é a Navegação da Ciência e Arte, em meio magnético. No livro e-mail físico não tem ainda, tá certo? A não ser que você já tem e-mail físico que está lá no coisa, mas por enquanto o CIAGA não tem, tá? Então esses estágios de fase só tem aqui e lá, tá certo? Vamos agora ver o que é cada fase dessa, né? Olha lá. Primeiro estágio, preparação, e primeira fase, obtenção de parâmetros da derrota. Levantar eventuais riscos, perigos envolvidos na derrota. E outros pontos que demandem avaliação do comandante. Né? Então, tudo isso tem que ser verificado nessa fase. Obtenção é o começo realmente da viagem. Vamos viajar do Rio para Santos. Então, quais são os riscos, perigos envolvidos? Se vai ter frente fria, se o tráfego marítimo é intenso, se tem alguma plataforma sendo rebocada no tráfego que a gente vai fazer. Então, tudo tem que ser estudado. Coleta-se informações relevantes, como essas que eu citei, ressaltando se todos os faróis estão funcionando, se tem algum que não está funcionando, ressaltando os riscos e as alternativas, né, os planos contingentes, que possam servir de apoio à decisão do comandante, resultando em parâmetros da derrota que orientarão a próxima fase, tá certo? Então, esse estudo de obtenção de parâmetros é que vai ajudar a fazer o planejamento, o próprio planejamento da derrota, né? Que é a próxima fase, planejamento da derrota, segunda fase do primeiro estágio. Coletadas as publicações náuticas, que publicações náuticas? Carta náutica, roteiro, tábua de marés, lista de faróis, carta piloto, ou seja, a gente vai mostrar a vocês todas as publicações náuticas que podem trazer informações relevantes para a sua preparação. Coletadas as publicações náuticas, principalmente as cartas náuticas que serão usadas na derrota, e observando os parâmetros obtidos na fase anterior, na primeira fase, traça-se efetivamente a derrota a ser navegada, marcando rumos. Aí você traça na carta, vai para a carta, vamos sair do Rio de Janeiro com esse rumo aqui, certo? Um rumo 180 na direção de Santos, pontos de guinada, nos pontos, então a gente vai marcar o Estimate Time of Arrival, a hora de chegada e a hora de partida, ou ETD, Estimate Time of Departure, certo? ETA ou ETD, elementos para pontos de guinada, áreas a evitar, a gente vai ver isso na navegação, tem áreas, às vezes, principalmente na chegada dos portos, que são áreas perigosas, elementos para navegação indexada, isso a gente vai também, um tipo de navegação, né? Navegação indexada, principalmente com radar ARPA, a gente tendo radar ARPA, a gente pode fazer uma navegação indexada, marcando pontos na chegada dos portos, principalmente para te dar uma segurança maior. Pontos de embarque do prático, esses pontos são fundamentais, também a hora de chegada. Linhas de posição de segurança, LDP. LDP é fundamental, LDP é o que usa-se para fazer navegação.
é exatamente, a gente vai mostrar o que é LDP daqui a pouco, a LDP é exatamente a ferramenta mais importante para a navegação, é o que permite que você tenha uma posição observada de navegação. Uma linha de posição de segurança, na verdade, é uma linha de posição que assegura que você não vai cair para essas áreas a evitar, para áreas de mais perigo. E planos contingentes, que são os alternativos, tá certo? Então aqui, pessoal, eu vou parar aqui nesse primeiro estágio, segunda fase, e a gente continua no próximo vídeo, já completando aqui os 40 minutos, tá? A gente vai passar para o segundo estágio, primeira e segunda fase, tá certo? Então até já, vão tomar um café, vão no banheiro, já viram o primeiro estágio, primeira e segunda fase. A primeira fase é obtenção de parâmetros da derrota, e a segunda fase do primeiro estágio da preparação é o planejamento da derrota. Então, na próximo vídeo dessa segunda aula, a gente vai começar a falar do segundo estágio com as suas duas fases, tá bom? Muito obrigado e até já. Já volto já.